Continuam funcionando. Seja muito bem-vindo ao palco e uma salva de palmas para o Ricardo. Então, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a organização do BSides. Fazia um tempão que eu não vinha, eu acho que uns 8 anos. Eu participei de muitas edições, eu acho que fui o primeiro a criar um Capture the Flag de Red Team, isso há um pouco mais de 10 anos atrás. Eu trabalho com essa área de segurança há quase 30 anos, embora não pareça. Provavelmente eu sou mais velho que vocês imaginam. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo real dos ataques. Tá? Antes que eu fale de mim, eu queria entender aqui quem que é da área de segurança mesmo, quem trabalha. Bacana. Desse pessoal que é da área de segurança, quem que é de Red Team? Ou tem contato com Red Team? Quem que é de Blue Team? E quem que é de gestão? Beleza. Então, eu vou adequar a linguagem aí para vocês. Tá? Atualmente, eu sou dono de uma consultoria de segurança cibernética. Essa consultoria, nós monitoramos aí mais de 60 empresas. Eu tenho um time de Red Team, Blue Team. E o objetivo é trazer as experiências que nós tivemos, principalmente no tratamento de incidentes, para que vocês entendam qual que é a técnica que o ator de ameaça está usando e por que elas estão sendo tão bem-sucedidas. A moral da história é que o básico bem feito não está sendo feito. E esse básico bem feito está fazendo muita falta. A primeira pergunta que eu falo para vocês, assim que eu faço para vocês, é por que vocês acham que as empresas no Brasil estão pagando os resgates? E mais empresas do que vocês imaginam estão pagando os resgates. Muitas delas falam que não pagaram os resgates. Existe um caixa 2 dentro das corretoras de Bitcoin para pagamento de resgate. Eu vou explicar um pouquinho como isso funciona. E o Brasil ele tem crescido exponencialmente em ataques de atores de ameaça de ransomware, principalmente por esse fato das empresas estarem pagando. Mas por que vocês acham que a empresa paga? A maioria dessas empresas tem um backup. E por que elas pagam? Falta de tempo. Agora imaginem o seguinte contexto. Vocês têm um prédio que vocês demoraram 20 anos para construir. Isso é a infraestrutura de tecnologia de uma grande empresa. Esse prédio é demolido. E aí o pessoal tem uma visão muito básica de sistemas. Olha, eu restauro o SAP em 24 horas. Mas não sabe que para restaurar o SAP em 24 horas, precisa restaurar um servidor de aplicação, precisa restaurar um banco. O AD tem que estar de pé. Tem conexões em APIs. Então, esse processo que os diretores ficam confiantes, batem no peito e falam, poxa, ó, restauro uma empresa em, no máximo, 2 dias. Em todos os casos que nós pegamos, esses 2 dias se tornaram 2 meses. E as empresas perceberam isso. E aí, o que acontece? Médias e grandes empresas têm parceiros que são clientes. Muitos deles, bancos, empresas com nível de conformidade muito alto, e o negócio para. Eu já peguei um caso em que é uma empresa de 30 anos, que faz softwares, grande, que o dono chegou para mim chorando. Ricardo, se eu não voltar, eu quebro. 2.000 famílias vão ficar desempregadas. Meu backup está aqui. A gente não está conseguindo restaurar. Para restaurar tudo, a gente não sabe, talvez demore 1 ano. O que a gente vai fazer? Então, as pessoas estão optando por pagar, por não ter estratégias definidas. E eu não sei se vocês sabem, mas nesse ciclo, o crime cibernético ele se tornou extremamente organizado. Quando você faz uma negociação, você não está negociando com um grupo hacker dos atores de ameaça. É uma empresa terceirizada que eles usam, sim. É uma empresa terceirizada.
responsável unicamente por coletar o dinheiro para pagamento de resgate, a ponto de ter turnos de trabalho. Esse e-mail aqui, eu estava conversando com um desses caras, e ele me falou, Ricardo, agora vai ter mudança de turno, eu tenho que ir embora, eu vou passar para o meu colega aqui do lado, ele vai continuar o tratamento, a negociação. E existe todo um código de conduta deles. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, infelizmente, o Brasil está sendo um dos maiores pagadores de ataques cibernéticos por falta de eficácia, por falta de planejamento, por entendimento do que é segurança para o mundo real. Quantos de vocês já viram gestores se basearem em decisão de ferramentas pelo quadrante mágico do Gartner? Em vez de investir em pessoas, dar o conhecimento para pessoas. E aí, o que a gente vai falar exatamente é de uma experiência prática na batalha. Então, eu estou trazendo aqui 62 casos de ataques que nós respondemos, né, do dia 1 de janeiro de 2024 até 1 de maio de 2025, e 30 casos de exercício de Red Team. Ponto extremamente importante. Poxa, Ricardo, quando os ataques acontecem, enquanto vocês estão dormindo, enquanto vocês estão no churrasco, o hacker não trabalha em horário comercial. Quando eu falo hacker, é o ator de ameaça. Aí, olha só que loucura. Poxa, o time de segurança ele tem um turno aqui das 8 às 18, mas a sua empresa não vai ser atacada das 8 às 18. Talvez o time de segurança, quem mais você precisasse, aquelas habilidades de monitoramento, tem que ser o noturno. E aí você vê um SOC, os caras mais fortes do SOC estão no período do horário comercial. Normalmente, os plantonistas eles colocam lá pessoas júniores, plenos, finais de semana também. Mas é quando o ataque acontece. Todos esses ataques eles aconteceram ou em feriados, vésperas de feriados, ou sexta-feira ou sábado de madrugada, ou fora do horário comercial. Normalmente, os ataques eles acontecem com maior frequência no meio da semana, entre terça e quarta. Porque se ele acontece na sexta, você vai dar um tempo para a empresa ainda tentar se recuperar e na segunda estar em pé. Então, dentro desses ataques, um percentual maior aconteceu aí de terça para quarta, ou na véspera de feriado, bem no início. Tá? Outro ponto importante, 74% desses ataques foram Human Operated Ransomwares. Qual que é a diferença entre um ransomware comum e um Human Operated Ransomware? Human Operated Ransomware é um trabalho manual. É o ator de ameaça, sem ferramentas, entendendo o que a empresa tem, customizando o payload, customizando suas táticas, as TTPs, né? Táticas, técnicas e procedimentos. Isso é extremamente importante. E 26% foram nas APIs. APIs também estão sendo um grande problema. Assim, onde nós mais pegamos falhas em ambiente externo para interno são APIs, principalmente problemas aí relacionados à autenticação. Autenticação, lógicas erradas. E APIs, assim, o pessoal de Red Team sabe muito bem, não tem uma ferramenta boa que testa API. API é experiência, é você entender o negócio. É quase um trabalho, assim, é o alfaiate que faz aquele terno sobre medida. E o homem é insubstituível aí, e as empresas não estão fazendo esse trabalho. Mas o pior é que 100% desses ataques poderiam ser evitados. Tá? Ah, Ricardo, você está falando que está tendo muito ataque, mas como que os hackers, os atores de ameaça, eles estão entrando dentro das empresas? 85% desses mais de 60 casos, gestão de credencial. E aí eu vou contar um caso para que vocês entendam o que está acontecendo, inclusive com o envolvimento do PCC. Nós temos um caso gravado que aconteceu o seguinte. Caso 1. Entraram em contato com alguém do call center, cooptaram ele, compraram o usuário e o segundo fator de autenticação. Como isso começou? Fizeram um scan no LinkedIn de todo mundo que trabalhava no telemarketing da empresa.
Cruzaram essa lista do telemarketing com uma base SPC Serasa. Viram quem tinham dívida. As pessoas que tinham mais dívida, eles entravam em contato para comprar a senha. Custo de cada credencial com o segundo fator de autenticação, R$ 1.500. Então pensa o seguinte, poxa, trabalhei para caramba, fiz o trabalho certinho, coloquei o meu segundo fator de autenticação, coloquei uma senha forte, mas a minha senha foi vendida para alguém de dentro. E aí, lá de dentro, o ator de ameaça, ele liga lá para o cara do call center no celular, isso nós fizemos a investigação, ele passa o segundo fator, ele loga via VPN. Hoje a gente sabe que o trabalho remoto é essencial, todo mundo vai precisar. Então, como que a gente lida com esse tipo de problema? Em que o agente confiável ele forneceu aquele acesso. Isso vem acontecendo muito. Tá? Outro ponto importante, então, 40% desses 85%, né, relacionados à fraqueza vieram de credenciais vazadas, que já estavam na internet. 35% das senhas e segundo fator de autenticação foram vendidas por colaboradores, então quer dizer que existe um crime organizado agora, especialista em comprar credenciais e segundo fator de autenticação para colocar um ransomware dentro da empresa. 10% foi facilitado por colaborador insider. O que é esse 10%? Isso também nós temos até gravações e é incrível, eu vou falar depois. Você imagina alguém dentro da empresa e aí o hacker liga para ele, ó, agora você vai pegar esse programinha aqui, vai fazer download do Ndesk Portable, você vai logar, eu vou controlar a sua máquina, a partir do controle da sua máquina eu vou instalar uma C2, estou dentro da empresa. Então, agora a gente está sofrendo muito com crime organizado, trabalhando dentro do contexto do ataque cibernético, porque ele viu que as empresas brasileiras estão pagando, mas com um fator muito agravante, com participação dos colaboradores. Isso quer dizer o quê? Que se nós não monitorarmos melhor, se nós abrirmos muitas exceções, os ataques eles vão aumentar exponencialmente. Então, às vezes, é aquilo que o diretor pede, olha, facilita o acesso de tal pessoa, deixa essa VPN aberta, abre mais portas, a gente tem que entregar o projeto rápido. Isso está fazendo muita diferença em enfraquecer os ambientes das empresas. Então, assim, é uma loucura, né? E aí, quando a gente fala do simples, né? Poxa, vocês trataram mais de 60 incidentes, participaram de um monte de coisa. Os hackers são os ninjas, conhecem de tudo. Eles estão usando o básico. O software mais usado para C2 que nós pegamos foi o SoftIfer VPN. Ele faz uma rede de VPN mesh. Então, o que o cara faz? Ele entrava dentro de uma máquina, de alguma forma, ele colocava o SoftIfer, que até esse momento não era detectado pelo CrowdStrike, Sentinel, Microsoft, que são os 3 considerados melhores EDRs. E, a partir disso, ele tinha um mesh, que é como se ele estivesse dentro da empresa. E é incrível que 85% dos casos, a C2 foi o Ndesk Portable ou o SoftIfer VPN. Aqui a gente está falando de Shadow IT. Mas esses caras eles não precisam de acessos privilegiados para serem instalados, são simples, são pequenos. Então, como que a gente está monitorando? Se você coloca um EDR padrão, ele não vai detectar esses caras como maliciosos. A assinatura está perfeita, tem certificado digital, tem tudo. Tá? Outro ponto importante, 60% das escalações de privilégio. Então, entrei na empresa. Eu fui usar uma C2 super complexa, com beacon reverso de DNS, ou beacon reverso de ICMP. Não, eu vou fazer o simples. Eu uso esse cara que vai sair via HTTPS, o Ndesk que vai sair HTTPS, vai bypassar o Fire, vai bypassar os controles das empresas. Se eu tenho softwares de filtros de conteúdo, como Netscopes e Scaler, ele deixa passar também na política padrão.
E aí foi embora. Aí o cara está dentro da empresa. Ele já é como se fosse um insider. Como que ele escala privilégio? 60% da escalação de privilégio foi achando senhas dentro de compartilhamentos da rede. Quem daqui já procurou as senhas? Assim, faz um script básico, pode usar até o GPT, para entrar em cada compartilhamento aberto e buscar conteúdos com palavras-chave como senhas, passwords e outras coisas dentro da empresa. A infinidade de senhas que vocês vão achar. Então, por que eu preciso usar um exploit de escalação de privilégio de sistema operacional que vai chamar a atenção se os usuários já estão dando de brinde isso? Ou então o próprio pessoal do suporte, que muitos desses casos foi falha do time de Service Desk ou suporte técnico, que criavam scripts para automatizações e dentro desses scripts tinham os usuários e senhas. Então, é uma situação extremamente complexa. E quando aconteceu a escalação de privilégio, 70% da escalação de privilégio foi coerção do Active Director. Quem daqui já conhece essa técnica de coerção do Active Director? A coerção do Active Director, ela pode ser feita de algumas formas. Eu vou explicar uma das técnicas. Normalmente, a empresa tem uma autoridade certificadora, uma CA, para gerar os certificados digitais lá dentro do AD. Se essa CA está configurada como padrão, você faz um ataque direcionado para a CA, fazendo um relay para o AD. Então, como se você espelhasse a conexão do AD, ele vai pegar o hash do AD, vai jogar para a CA e vai te gerar um certificado root. Esse certificado root você transforma em um ticket de Kerberos administrativo e você tem já acesso privilegiado ao AD. E isso é engraçado. Assim, lá na empresa nós temos um time grande de Red Team e todos os testes de infraestrutura eles estão invadindo os ADs com coerção. Perdeu a graça. Eu até brinco, o Molina está aqui, que é o gerente do time, o pessoal do Red Team está aqui atrás. Eu falo, pô, pessoal, vocês estão muito preguiçosos, vocês só estão usando coerção, porque virou muito fácil. Então, vocês imaginem o seguinte, o ator de ameaça entrou na empresa, mirou para o AD. De cada 10 ADs que ele entra, 8 ele tem chance de usar a técnica de coerção e dar certo. Virou administrador do domínio. Ele fez um AD sync, fez um secrets dump, alguma coisa, pegou a base de dados inteira do AD. Tem as credenciais. O próximo passo, ele vai fazer a colheita de tudo para poder fazer a exploração. Então, quando eu falo que o básico não está sendo bem feito, é justamente isso. Para vocês terem uma ideia da simplicidade, como que o ator de ameaça está escaneando a rede? É uma ferramenta mais velha do que eu, chamada NBT Scan. Que essa ferramenta é dos anos 80, 90. É uma ferramenta gráfica que os antivírus não detectam, que você roda, ela vai mapear a rede. Então, normalmente, o que ele faz? Ele entra, roda o NBT Scan, pega todos os endereços IPs, e, a partir disso, ele vai espalhar o ransomware. Poxa, como que ele espalha o ransomware? Movimentação lateral básica, porta TCP 445. Outro ponto importante, que é muito engraçado, né? E eu vou falar depois o porquê, dos ambientes criptografados, de todos esses casos, nenhum desses ambientes tinha EDR no VMware. Alguém já viu colocar um EDR no VMware aqui? De vocês? Se o VMware é um ambiente tão crítico, que está provendo toda a virtualização para a empresa, por que eu não tenho um EDR dentro dele? E ele é um ambiente que está sendo mais fácil para ser criptografado. Outro ponto importante que nós percebemos, assim, há alguns anos atrás, quando um ransomware se espalhava, ele ia para a empresa inteira, estação de trabalho, servidores. Os atores de ameaça se tornaram mais eficazes. Eles não querem criptografar estações de trabalho. 90% dos casos que eu coloquei para vocês aqui tiveram somente servidores criptografados. As estações de trabalho, nenhuma foram criptografados. E focos muito específicos, ambientes de virtualização
ambientes de aplicação e file server. Então, qual que é a joia da coroa para o ator de ameaça? Primeiro, é o ambiente de virtualização. Se eu criptografo uma farm de Hyper-V, de VMware, parei a empresa. Depois, file server. Aí tem um ponto importante, também que nós percebemos desses casos, a exfiltração, normalmente, está sendo somente do file server. Qual que é a tática que o ator de ameaça está usando para ser mais eficaz? Ó, criptografo VMware, file server, aplicação. Mas se eu criptografei VMware, fazer o upload, né, a exfiltração do disco virtualizado demora muito, porque são vários teras. Então, eu pego o file server, exfiltro os dados do file server para colocar no wall of shame, né, no mural, para envergonhar a empresa. E aí, depois disso, eu anuncio, né, o que aconteceu. Mas o que nós percebemos é exatamente isso. Focos são em servidores. Né? Desses servidores de VMware, 100% estavam com SSH ativo e tinham falhas de gestão de identidade. O que é falha de gestão de identidade? O mesmo usuário que era admin do domínio era admin do farm de VMware. Então, o usuário administrador já era administrador de tudo, igual o VMware. Isso acontece também muito com nuvem, que está permitindo com que os atores de ameaça também apaguem os backups em nuvens. Né? Então, poxa, tem um ambiente super crítico, faço meu backup no mesmo tenant de nuvem. Mas por quê? Se o cara já vai ter acesso a tudo, claro que ele vai apagar o backup. Então, por que não criar um outro tenant para fazer tudo isso? Então, deixa eu só voltar mais um aqui, depois eu volto. Então, dentro desse contexto, se vocês olharem tudo que eu coloquei, está extremamente básico. Então, o ator de ameaça ele está conseguindo a senha muito fácil. Ou ele compra, ou ele acha na internet vazada. Muitas empresas não têm o segundo fator de autenticação, infelizmente ainda, e elas vão ser vítimas. Ou ele se utiliza de um insider. Em poucos casos, nós estamos vendo explorações de verdade. Olha, eu peguei uma aplicação, explorei, entrei dentro da empresa. Então, esse processo demora muito e é muito complexo. Então, os atores de ameaça, eles querem exatamente isso. Mais dinheiro, mais ambientes comprometidos, mais empresas pagando. E tem um ponto importante, né, que eu falei para vocês do caixa 2 de Bitcoin. Então, como que está funcionando o pagamento aqui dos resgates no Brasil? Poxa, Ricardo, preciso pagar um resgate. O último que nós negociamos foi 10 milhões de reais, e foi até um valor pequeno. E, infelizmente, a empresa pagou por causa dessa questão de tempo. Então, as corretoras no Brasil têm até um esquema que, olha, o que normalmente elas podem fazer? Elas pegam uma carteira, colocam esse Bitcoin na carteira, ela não está fornecendo, não está vendendo diretamente, ela monta uma carteira, colocou lá na carteira, te dá essa carteira e você paga uma nota de serviço para essa empresa. Então, não transacionou Bitcoin. Então, tem várias formas que isso está acontecendo, que empresas grandes, que vocês não têm ideia, que nós sabemos foram comprometidas, não divulgam, falam que não aconteceu nada e a vida segue. Tá? Que não é uma coisa boa. Então, poxa, a gente então tem um trabalho aí de dificultar a entrada. Então, o que eu tenho que fazer exatamente para dificultar a entrada? Primeiramente, eu tenho que entender, né, o que eu tenho exposto fora. Tanto de credenciais vazadas, dispositivos. Entender muito bem o que eu entrego para o mundo de internet para que isso não seja usado contra mim. Então, um dos grandes pontos dos ataques, que são coisas básicas, poxa, olha, você tem ainda um ambiente RDP, Citrix, exposto direto na internet, você tem uma VPN ainda sem segundo fator de autenticação,
mesmo que seja algo legado. Você não tem blacklist de senhas. Hoje o Entra ID já permite isso. Então você fala, poxa, minha empresa tem 14 caracteres e complexo. Aí o cara é criativo, vai colocar o nome da empresa, @2025, 12345. Já deu 14 caracteres e os atores de ameaça sabem disso. Então, a primeira coisa que eu falo, para defender, a gente tem que entender como a mente do ator de ameaça funciona. Senão eu não vou conseguir ser eficaz. E o Red Team vem conseguindo muito sucesso com isso, os hackers vêm conseguindo muito sucesso com isso. Tá? Outro ponto muito importante diz respeito ao monitoramento por comportamento. O que é um monitoramento por comportamento? Olha, eu tenho um usuário que normalmente acessa das 8 às 5. Por que ele está acessando às 2 da manhã? E essa foi a forma que nós detectamos com maior efetividade as senhas vendidas. No call center, normalmente, o pessoal vendia senha e muita gente do turno das 8 às 5. Poxa, porque tem um acesso a VPN de alguém do call center no sábado, às 2 da manhã. Então, falha grave da empresa em permitir com que a autenticação fosse efetuada, falha grave em não detecção de comportamento. Poxa, porque tem um acesso dentro do horário comercial, beleza, que é o horário que o cara acessa, mas vindo de um outro país ou de um IP sujo de VPN. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. A capacidade de detecção está cada vez mais complexa. Existem grandes ferramentas, EDRs no mercado, mas o que torna mais eficaz é você entender o comportamento da empresa e criar as regras baseadas nesses comportamentos. Eu vou dar um exemplo muito simples, que quase ninguém faz isso. Eu falei para vocês que os ransomwares ainda estão sendo espalhados por porta TCP 445. Que é uma coisa muito básica, que os servidores que não compartilham arquivos não deveriam ter a porta aberta. Se eu tiver 5 hits na porta 445 em menos de meia hora vindo de uma origem, isso é uma movimentação lateral, é um trigger de alerta que vocês deveriam ter. Então, talvez aqui com 10 regras, nós já conseguiríamos prever 80% desses ataques que aconteceram. Então, regras de comportamento de horário, regras de comportamento de origens de outros países, regra de uma origem fazendo acesso a muitos hits, regra de uma origem tendo no intervalo pequeno de 30 minutos muitos hits no EDR ou no IPS. Então, são coisas simples. E outra coisa essencial que eu sugiro que vocês façam na segunda-feira, cria um scriptzinho, vai lá no servidor de arquivos e procura arquivos com palavras-chave de senhas. Password, senha, e veja a quantidade de arquivos que vocês vão achar. Então, é impressionante. Você pega 1, 2 dias trabalhando, você vai ver que vão ter senhas que vão dar acessos a interfaces administrativas, a privilégios administrativos em VMware, em servidores. Então, é uma situação triste que mostra como a segurança ainda está imatura e como os atores de ameaça estão avançando rapidamente. Agora, do que adianta a empresa investir milhares de dólares naquela melhor da melhor ferramenta? Ela compra o melhor EDR, o melhor CIEM, ela compra o melhor filtro de conteúdo. Isso não vai fazer mágica. Quem são os magos são vocês, não são as ferramentas. A ferramenta é um simples instrumento para o mago usar. Se ela não está bem gerenciada, se vocês não entendem o que tem que ser feito dentro dela, ela vai ser só mais uma ferramenta. Tá? Movimentação lateral. Poxa, eu falei do ataque de coerção do AD, né? Quem daqui já rodou o Ping Castle no AD? Então, segunda-feira vocês vão entrar no site do Ping Castle, é uma ferramenta gratuita.
Aí vocês vão pegar ele, roda no AD sem nenhum privilégio, e vocês vão ver o score do AD. Provavelmente o score do AD vai estar 100% negativo de vocês. A gente já pegou casos em que senhas privilegiadas não eram trocadas há 15 anos, que a senha do usuário KRBTGT ele não era trocado desde que a empresa instalou a primeira vez o AD no ano 2000. Então, desde 1999, 2000, passou 25 anos, estava a mesma senha. Que a empresa tem autoridade certificadora, só que está configurado como básico, vai ser invadida. Que os ADs não estão com proteção de relay. Então, assim, uma ferramenta simples, vocês não vão gastar R$1, vocês vão executar e vão entender o risco. Outro ponto muito importante, né, que eu sugiro que vocês façam, é ter um bom baseline de segurança. O que é um bom baseline de segurança? É um baseado na melhor prática. Pega o syscontrols, usa o syscontrols. Simples, ele já vai tirar a grande parte de vulnerabilidades que eu falei daqui. Desde credenciais coletadas da memória, entre outras coisas. Movimentação lateral, porta TCP/445. Bloqueia. Não tem que ter essa porta aberta, só para o servidor de arquivos, Active Director. Quem não compartilha arquivos não precisa dessa porta. Técnicas de enumeração. Tem um script em PowerShell bacana chamado NetSys, que faz isso. Outro ponto super comum, compartilhamento de chaves SSH no Linux. Você entra em um servidor, desse servidor você acessa todos os outros sem autenticação. Então, isso é uma falha grave. Tá? Aqui a imagem não está legal, mas vocês vão receber o material. Tem um checklist de tudo que vocês devem fazer dentro do ambiente. Tá? Então, é um checklist simples. Eu sugiro que vocês executem. Basicamente, aqui é o planejamento passo a passo dessas ações que eu falei, para que vocês evitem ser comprometidos. E tende a ficar muito pior. Tá? Como eu falei para vocês, o Brasil está entre os primeiros pagadores. Os criminosos estão voltando os olhos para o Brasil, porque sabem que nós pagamos. A maturidade está baixa. Os gestores estão muito mais focados em PowerPoint e comprar a ferramenta do Gartner do que conhecimento de segurança de verdade. E as únicas pessoas que podem resolver isso são vocês, não são ferramentas. Então, meu conselho é que a melhor defesa é entender o ataque. Então, antes de vocês quererem defender, vocês devem saber como atacam, pelo menos o básico, e criar as estratégias baseadas no básico. Poxa, a gente vê que até patch management, uma coisa simples, até hoje não é bem feita. Quão difícil é você manter um ambiente de uma empresa atualizado. Gestão de credenciais, as empresas não fazem bem. Você vai rodar o Pingcastle, você vai pegar credenciais que não são mudadas administrativas há 20 anos. Aí você tenta trocar a credencial, que é uma credencial que está chumbada no SAP. Ah, não pode. Ah, mas aquela credencial, depois você descobre que era SAP@2014, lá do tempo do projeto. Então, invadir está muito fácil, mas defender está muito complexo. Enquanto tiver essa distância, a gente está perdendo o jogo. Tá, pessoal? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, eu estou à disposição. Tem mais 10 minutinhos. No caso, já a empresa teve que pagar, ela pagou e não teve. Não. Teve um caso só que a empresa mentiu. Tem um caso, uma curiosidade muito importante. Poxa, Ricardo, desses casos, as pessoas que pagaram receberam as chaves? De todos esses casos, as que pagaram receberam a chave. Mas teve um caso que eu conheço que não recebeu, que foi que a empresa mentiu. Então, a empresa estava negociando com o ator de ameaça e ela pediu a chave. Ah, não, só tenho 5 servidores criptografados, tal. Aí o cara falou, é X. A empresa pagou e ele falou, você mentiu para mim, não era 5, era 100. Eu não vou te dar a chave e você perdeu o seu dinheiro. Aí acabou. Por favor.
insiders que vendem as credenciais da segunda fator de autenticação? Tem uma pergunta importante aqui. Olha, que cuidado extra eu devo tomar com aquele insider que vende a credencial? Bem, assim, primeiro é você ter monitoramentos eficazes e bloqueios eficazes. Como que eu faço a restrição? Como eu falei, o insider, se ele for usar a credencial, ele vai ter que usar somente no horário de trabalho dele e somente no país dele. Então, restringir. Eu sei que o cara vai ter que conectar no Brasil, naquele horário das 8 às 5, se ele for no noturno, das 8 às 18. Segundo, evitar sessões simultâneas. Se o cara está trabalhando às 8 às 18, ou ele está trabalhando ou tem um hacker no lugar dele. Os dois não podem estar juntos. Então, é monitoramento de comportamento. E o terceiro, conscientização. Vocês falarem para todos da empresa que isso está acontecendo. E colocar a sanção, falando, olha, pessoal, isso pode acontecer, alguém pode entrar em contato com vocês. Se entrar em contato, avise, isso é um caso sério, é um caso de polícia, é um crime grave. Nós queremos protegê-los dessa situação. Então, essas são as formas mais simples de lidar com essa situação. Fala, Toshio. A gente faz. Pode falar, por favor. Das estatísticas que você mostrou, elas eram da sua empresa ou de algum relatório que você se baseou? Essas foram dos casos que nós trabalhamos. Então, só da minha empresa. Mas aí depois você me passa o e-mail que a gente pode passar um relatório que nós temos para você. Pode falar. Pegou algum caso de movimentação da nuvem ou Eu já peguei, nós pegamos dentro desses cenários, tem casos de movimentação do on-premise para cloud e da cloud para on-premise. Da cloud, o que aconteceu? Credencial de serviço vazada dentro da cloud era uma credencial que deveria ter acessos de APIs, mas ela tinha acesso à interface de gerenciamento e estava sem segundo fator de autenticação. Aí o ator de ameaça entrou lá, era uma cloud Microsoft, ele conseguiu acesso ao Entra ID, pelo Entra ID, ele conseguiu entrar. Interno também foi fácil, porque ele pegou as credenciais de todos os usuários, viu quem era o usuário privilegiado, desses usuários privilegiados ele usou a conta, acessou a cloud, da cloud ele baixou as máquinas virtuais, as instâncias, apagou tudo, apagou o backup e a empresa ficou sem nada. Por favor. Se o seu aluno de 2020 do DESA também está ali, a infraestrutura continua sendo ainda um dos maiores setores de ataques ainda? Sim, porque quando a gente fala sobre segurança, qual que é a maior capacidade da empresa? Não é evitar o ataque. O ataque um dia vai acontecer. Nenhuma ferramenta é 100%. É você detectar e conter. Normalmente, onde que é feita a contenção? Na camada de infra. Uma contenção não feita, ela vai se espalhar para toda a empresa e é onde que os atores de ameaça têm o comprometimento e o controle total. Então, o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, é a infra. Camada web, normalmente, é uma portinha de entrada, mas essa portinha de entrada deveria ser contida. Alguma pergunta? Então, eu vou finalizar aqui, tá? Quem quiser o meu e-mail, deixa eu abrir aqui, eu vou escrever. Você vai mandar isso? Eu vou colocar num drive, eu coloco para o pessoal da organização do evento. Vou deixar o meu e-mail pessoal. ricardo@tavares.io. Tá, então, fico à disposição de vocês. Assim, eu fiquei feliz no evento hoje, vi muitos rostos jovens. Na época que eu comecei a frequentar o evento, eram pouquíssimas pessoas. Normalmente o pessoal bem mais nerd. Hoje o pessoal não é tão mais nerd assim.
Antes era muito mais nerd, vocês podem ter certeza. E essa é uma área que eu sugiro que vocês realmente estudem. Existem mais de 3 milhões de profissionais de segurança faltando no mercado. De cada 10 profissionais que você precisa contratar, só existem 6. Tá? É uma área que ainda vai ter muito problema, vai piorar muito antes de melhorar. E assim como eu cresci, vocês têm essa mesma chance. Eu comecei como vocês, lá de baixo, de técnico. Hoje eu tenho a minha empresa. E tudo que eu consegui foi por conhecimento. Então, o que eu falo para vocês, estudem, usem o seu conhecimento e apliquem ele de verdade. Porque a pior coisa é o profissional de segurança que só fica no PowerPoint. Esse profissional, assim, ele tem que acabar. E segurança é estratégia, é o conhecimento de como as coisas acontecem, para que depois você faça uma boa defesa. Então, muito obrigado, pessoal. Boa semana a todos.